Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um tema essencial para a transparência e a boa gestão dos recursos públicos no Brasil: as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Pode parecer um assunto complexo à primeira vista e realmente exige atenção aos detalhes. Mas não se preocupe. Nosso objetivo hoje é descomplicar essas demonstrações. Ok, vamos ao que interessa. O que são essas demonstrações? São um conjunto de relatórios que mostram diferentes facetas da gestão pública. Podemos pensar em três grandes visões ou perspectivas que elas oferecem. A visão orçamentária, focada em como o orçamento público foi planejado e executado. Aqui temos o balanço orçamentário, comparando o previsto com o realizado, e o balanço financeiro, mostrando as entradas e saídas de dinheiro relacionadas ao orçamento e também as extra-orçamentárias. Pense nisso como o controle do plano de gastos do governo. A visão patrimonial. Essa olha para os bens, direitos e obrigações da entidade pública. Inclui o balanço patrimonial, a foto do patrimônio em um dado momento, a demonstração das variações patrimoniais, o filme que mostra como o patrimônio mudou ao longo do tempo devido às receitas e despesas sob o regime de competência, e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que detalha especificamente as mudanças no patrimônio líquido. A visão mista. Aqui entra a demonstração dos fluxos de caixa. Ela é considerada mista porque, ao mostrar as entradas e saídas de caixa, ela se conecta tanto com a execução orçamentária quanto com as alterações no patrimônio. No Brasil, usamos o método direto para a DFC no setor público, que vamos detalhar mais adiante. Agora, dois conceitos cruciais que permeiam todas as demonstrações: notas explicativas e consolidação. Notas explicativas. Pensem nelas como a bula das demonstrações contábeis. Elas não são opcionais, são parte integrante. Nenhuma demonstração pode ser apresentada sozinha, sem as notas. Elas trazem detalhes, explicações sobre as políticas contábeis adotadas, detalhamento de saldos, informações qualitativas importantes que não cabem nos números das tabelas. Uma boa nota explicativa é fundamental para a correta interpretação dos dados. Não pulem as notas. Consolidação. Esse é um conceito que ganhou muita força com a convergência às normas internacionais. Antigamente, muitas vezes apenas se somavam os balanços da prefeitura com os de suas autarquias, por exemplo. Isso é agregação. A consolidação é diferente. Ela busca apresentar as demonstrações como se a administração direta e indireta, fundações, autarquias, empresas estatais dependentes, fossem uma única entidade econômica. Para isso, é preciso eliminar as transações realizadas entre esses órgãos. Por exemplo, se a prefeitura transferiu dinheiro para uma de suas autarquias, essa transação interna precisa ser eliminada na consolidação para não inflar artificialmente os números totais da entidade governo. De onde vêm as regras para tudo isso? A base histórica é a Lei 4.320 de 1964, que ainda está em vigor e estabelece os demonstrativos originais: balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e DVP, nos seus anexos 12 a 15. No entanto, o grande motor da contabilidade pública moderna é o processo de convergência às normas internacionais. Isso trouxe as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, NBC-TSP, emitidas pelo CFC. As principais para as demonstrações são NBC-TSP 11, sobre a apresentação das demonstrações contábeis em geral; NBC-TSP 12, específica sobre a demonstração dos fluxos de caixa, DFC; NBC-TSP 13, sobre como apresentar informações orçamentárias nas demonstrações. É importante notar que, durante essa convergência, a DFC e a DMPL foram formalmente incluídas como anexos da Lei 4.320, anexos 18 e 19, respectivamente, buscando harmonizar a legislação mais antiga com as normas mais modernas. Além disso, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, é o guia prático que detalha como aplicar essas normas no dia a dia. Falamos em convergência, mas o que isso significa na prática?
significa uma mudança fundamental na filosofia da contabilidade pública brasileira. Saímos de um modelo historicamente focado quase que exclusivamente no orçamento e no regime de caixa modificado, onde a despesa era reconhecida principalmente pelo empenho e a receita pelo caixa, para um modelo que adota o regime de competência pleno. O que é o regime de competência? É aquele que reconhece as receitas quando elas são geradas, fato gerador, e as despesas quando os recursos são consumidos ou os bens, serviços são recebidos, independentemente de quando o dinheiro entra ou sai do caixa. É o mesmo regime que aprendemos na faculdade para a contabilidade privada. Essa mudança visa dar uma visão muito mais completa e realista da situação patrimonial e do desempenho do governo. Para que a informação contábil seja útil, ela precisa ter algumas características. As normas definem características fundamentais e de melhoria. Relevância. A informação precisa ser capaz de fazer diferença nas decisões dos usuários, seja um gestor, um órgão de controle, um investidor ou o cidadão. Informação irrelevante é só ruído. Representação fidedigna. A informação tem que representar fielmente o fenômeno econômico que ela se propõe a retratar. Isso significa ser completa, sem omissões importantes, neutra, sem viés e livre de erro material, erros que poderiam influenciar decisões. Comparabilidade. Permitir que os usuários comparem as informações da entidade ao longo do tempo e com outras entidades. Verificabilidade. Diferentes observadores bem informados devem poder chegar a um consenso sobre a informação. Tempestividade. A informação deve estar disponível a tempo de influenciar as decisões. Informação antiga perde relevância. Compreensibilidade. A informação deve ser clara e concisa, acessível aos usuários que tenham um conhecimento razoável de negócios e contabilidade. Ao preparar as demonstrações, alguns princípios gerais devem ser seguidos. Declaração de conformidade. É obrigatório declarar explicitamente que as demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas vigentes. Pressuposto de continuidade. As demonstrações são preparadas, assumindo que a entidade pública continuará suas operações no futuro previsível. Se houver incerteza significativa sobre isso, o que é raro no setor público, mas pode acontecer com entidades específicas, isso deve ser divulgado. Consistência de apresentação. A forma de apresentar e classificar os itens deve ser mantida de um período para o outro, para garantir a comparabilidade. Mudanças só devem ocorrer se exigidas por norma ou se resultarem em informação mais relevante e fidedigna. Materialidade. A informação é material se sua omissão ou divulgação distorcida puder influenciar as decisões dos usuários. Isso guia o nível de detalhamento necessário, especialmente nas notas explicativas.